Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse quadro aqui do meu canal chamado Os Sentidos da Vida, onde eu converso com pessoas da área do desenvolvimento humano, da espiritualidade e a gente fala desse assunto tão importante que são as múltiplas possibilidades de sentido que a existência sempre nos proporciona. Você pode acompanhar essa conversa tanto aqui no meu canal como também nas plataformas de áudio. Você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo e eu aproveito também nesse momento para pedir que você, caso ainda não seja inscrito, faça sua inscrição nesse canal, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe o seu like, isso nos ajuda bastante a fortalecer e a divulgar esse conteúdo tão importante para tanta gente. Hoje, de maneira especial, eu vou trazer aqui o padre Marlon Múcio. Já vou chamá-lo nesse exato momento, ele já vai estar aqui com a gente. Padre Marlon, seja muito bem-vindo e dê o seu oi aqui para o nosso público. Professor Alberto Neri, olha, eu o admiro tanto. Gente, eu sou fã de carteirinha do professor Alberto, viu? Então, olha, professor, eu quero saudá-lo com votos de saúde e paz, de muito sentido da vida. Eu estou muito feliz de estar aqui, professor, e junto com todos vocês que estão nos acompanhando. Gente, eu sou um logovidente. O professor vai explicar daqui a pouquinho e eu também o que é isso, tá bom? Eu sou um logolover. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais também. Eu sou um apaixonado pela logoterapia e eu quero partilhar um bocadinho da minha história através do grande Dr. Viktor Frankl, não é? Por esse viés frankliano, porque eu creio, como ensina o professor Dr. Alberto Neri, que a vida sempre tem um sentido. Gente, olha só, ganhei o livro dele, cadê? Aqui, autografado. Isso aqui para mim é uma relíquia, viu, professor Alberto? Você guarda que quem sabe isso daí daqui a alguns 30, 40 anos vai ter algum valor, né, Padre Marlon? Não. Já tem muito valor, professor. Esse nosso encontro aqui, essa nossa live, tem tanto valor para nós dois, não é? E eu creio que transbordará em valor para a vida de muita gente. E eu agradeço muito a sua presença e quero contar um detalhe aqui para o pessoal sobre essa nossa conversa. Aproveitando, eu já deixei aqui para quem ainda não segue o Padre Marlon, está aí o Instagram dele para vocês acompanharem. Tem sempre muitos conteúdos ali legais, tanto na área da religião, como é a área de atuação, de missão de vida dele, mas também na área de psicologia, de saúde mental. Então fica aí essa dica para vocês que ainda não o conhecem, mas eu quero contar, antes da gente iniciar, uma curiosidade sobre essa nossa conversa, que é a segunda vez que a gente está gravando. Eu acho legal o pessoal saber disso, porque o Padre Marlon foi a primeira pessoa que eu convidei para esse projeto e a primeira pessoa que topou e a gente gravou. E foi uma conversa muito legal, muito enriquecedora. Mas ao final, quando eu fui ali ver como tinha ficado a gravação e o vídeo, eu percebi que o áudio ele estava totalmente prejudicado por conta de um eco e não teve como salvar. Eu mandei para um monte de gente entendidos no assunto e o Padre Marlon ele fala uma coisa em diversos momentos, e ele havia até falado isso coincidentemente, né, naquele dia, que a logoterapia e a mensagem de Viktor Frankl é algo que a gente precisa levar para as pessoas e que isso às vezes tem barreiras para isso. E aconteceu uma barreira ali, mas nada que não nos impedisse. E aliás, já aproveitando a sua vida, Padre Marlon, é uma vida de superação de barreiras, né? Eu quero começar te perguntando e pedindo para o senhor falar um pouco do seu livro, do seu último livro, na verdade, O que Fazer com os Limões que a Vida Te Dá. É um livro que saiu pela editora Planeta, somos colegas de editora, né, padre? E é um livro que traz muita logoterapia, muita teologia e muita experiência de vida.
Eu quero que você fale um pouquinho do seu livro e também dessa sua experiência, né? Algumas pessoas que ainda não te conhecem não sabem, por exemplo, por que o senhor está acamado. Muita gente que acompanha o seu trabalho, por outro lado, já sabe, mas eu queria que todos soubessem agora um pouco desses desafios que você enfrenta e como que a logoterapia entrou na sua vida. Maravilha! Ah, como é bom falar sobre tudo isso, professor Alberto, porque quando a gente fala, ganha mais força ainda. As nossas convicções se tornam ainda mais solidificadas. Então veja lá, eu sou o padre Marlon Múcio, tenho 50 anos de idade, 23 anos de padre, sou mineirinho, mas moro em Taubaté, interior do estado de São Paulo, e eu sempre me interessei muito por todo tipo de estudo, de maneira especial pelo estudo da pessoa humana. Eu sou um apaixonado por Jesus Cristo e pela pessoa humana. Inclusive, é um dos jargões que a gente usa aqui na minha comunidade missionária, a Missão Seis Santos. Nós somos apaixonados por Jesus e pelo ser humano. E eu cresci, professor Dr. Alberto, pensando que eu seria médico. Eu já estudava o Atlas humano, já sabia o nome das partes do corpo, e aquilo tudo me fascinava. Mas me fascinava muito mais a mente humana, a alma humana. E aí, quando estava pertinho de eu entrar na universidade, eu passei em medicina na USP, Jesus falou no meu coração: Marlon, você vai ser médico, sim. Eu fiquei feliz da vida, porque eu tinha feito o vestibular e eu pensei: uau, Jesus já está me dando a resposta da FUVEST. Jesus antecipou o resultado. Mas aí Jesus continuou: vai ser médico, sim, mas da alma. Vai ser médico dos corações, do sofrimento humano, na mente, na alma das pessoas. Vai ser padre. Bom, a minha vida mudou de uma hora para outra, porque eu estava convergindo minhas forças e estudos para o sacerdócio da medicina. De repente eu fui para a medicina do sacerdócio, ou a psicologia, poderíamos falar aqui. E aí eu descobri, logo após, um ano após eu ser ordenado padre, no ano 2000, os sintomas de uma doença até então desconhecida para mim e ainda hoje para a grande classe dos profissionais da saúde. Essa doença começou a dar mais sinais. Eu tinha já alguns sinais desde a minha infância. Eles eram pequeninos, esporádicos, e aí eles pensavam: ele é normal, né? Não tem nada, ele é inteligente, ele estuda. Bom, eu fui ordenado padre no ano 2000. Em seguida começaram os sintomas mais fortes, muita fadiga, eu caía muito dentro de casa e na rua, eu quase era atropelado, e eu tinha muita dor, fraqueza nos músculos. Fato é que, em 2009, eu comecei uma pesquisa intensa para descobrir o que eu tinha. E há 4 anos, professor, em 2019, chegou o diagnóstico de que eu tenho uma doença neuromuscular, ultra rara, neurodegenerativa, é progressiva, é potencialmente fatal, incurável para a medicina humana, e se chama deficiência do transportador de riboflavina, RTD, ou síndrome de Brown-Vialetto-Van Leer. Então, o que essa doença faz? Ela afrouxa, enfraquece os músculos do corpo todo, gente, de maneira especial
da respiração. Por isso eu sou traqueostomizado e eu vivo em ventilação mecânica com o respirador mecânico 24 horas por dia, até no banho. Dificulta e enfraquece os músculos da fala, da visão, da audição, da deglução e mastigação, da locomoção, e essa doença causa muita fraqueza muscular, fadiga crônica e muita dor. Eu vivo à base de morfina e de outros opioides. Mas aí, professor Dr. Alberto, meu querido professor e povo de Deus tão amado, gente tão linda que busca respostas para a sua vida. Por uma maneira muito especial, sem eu conhecer ainda, gente, olha lá, a filosofia, a antropologia, os ensinamentos do grande Dr. Viktor Frankl, eu comecei a colocar em prática, comecei a praticar por intuição, por uma elevação espiritual, os ensinamentos do Dr. Viktor Frankl, a sua logoterapia. E quando eu conheci, então, a logoterapia de Viktor Frankl, aí que eu me apaixonei de vez pelos ensinamentos dele. Eu disse, uau, é o que eu estou vivendo, é o que eu acredito, é a teorização da minha sobrevivência. E aí, gente, eu mergulhei de cabeça, eu me joguei nos ensinamentos da logoterapia do Dr. Viktor Frankl, porque eu encontrei ali uma sistematização para a minha vida, para o sofrimento da minha vida, a maneira como eu lido com o sofrimento e a maneira como eu posso ajudar a tanta gente que me procura dia e noite, de maneira presencial ou através da internet. Na prática, Padre Marlon, o que o senhor está dizendo é o seguinte, que o senhor intuitivamente já aplicava aquela filosofia de vida e de se encarar o sofrimento que Viktor Frankl ensina. E aí, provavelmente através do livro Em Busca de Sentido, que é o primeiro livro que a gente acaba tendo contato, o senhor viu aquilo ali e falou, é isso que eu estou vivendo na minha vida já. Exatamente. E a essas alturas, já como padre, né, atuando, mas também já enfrentando alguns sintomas da sua doença, quando isso vem à tona, vamos dizer assim. E aí eu quero colocar uma pergunta, porque ainda hoje a gente encontra em certos meios religiosos um discurso assim de que as pessoas basta elas confiarem em Deus, basta elas orarem e que se elas fizerem isso, elas não vão ter depressão, elas não vão ter desânimo, elas não vão sofrer com ansiedade. Em alguns casos é até pior, né? Porque as pessoas colocam meio que um peso sobre o fiel, dizendo assim, olha, se você está ansioso, se você está deprimido é porque te falta fé, te falta oração, te falta boas obras ou coisas do tipo. E como que foi para você, enquanto um padre, um líder religioso, encontrar, né, uma corrente na psicologia e promover um equilíbrio entre as duas coisas? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É tão importante falar sobre isso, professor Dr. Alberto. Olha só, São João Paulo II, que foi um grande filósofo, ele dizia que a fé e a razão são as duas asas que nos levam a Deus. Gente, passarinho com uma asa só não voa. Então, eu posso parafrasear o grande São João Paulo II, dizendo que fé e razão são as duas asas que nos permitem o desenvolvimento humano, a estabilidade emocional, o bom êxito nas tarefas cotidianas, a graça de superar os obstáculos, as adversidades cotidianas. Eu sempre fui, professor, um devoto da ciência. Eu amo a ciência.
Eu me valho dela muitíssimo no meu trabalho pastoral, na evangelização. Eu sou rodeado, eu tenho por diversos profissionais das mais diversas áreas, sobretudo da saúde e sobretudo da saúde mental, porque eu creio que não há um choque entre fé e ciência, entre fé e razão. É um divórcio bobo, gente. Quando a gente quer separar uma da outra, é por desconhecimento. Porque alguém em sã razão jamais colocaria uma em luta contra a outra. Então, eu enfrento isso também, professor, muitas vezes, quando eu estou atendendo uma pessoa, um casal, uma família, e eu digo, olha, enquanto padre, e com muita alegria, padre, eu digo, faça isso, faça isso, faça isso. Não faça isso, não vá por ali. E aí eu digo, agora, vocês precisam também do auxílio de um outro profissional. Quem é, padre? Olha, precisa de um psicoterapeuta, um psicólogo, um logoterapeuta, por vezes também de um psiquiatra, porque tem que entrar com medicação. E muitas vezes, doutor, a pessoa, ela se rebela contra mim. Ela fica brava. Mas como? O Senhor não faz oração de cura e libertação. O Senhor não é um homem de Deus, um homem da fé. E eu digo, exatamente por isso que eu estou falando. Precisa de procurar um outro profissional. Alguém da área da saúde também. A gente conversa com a pessoa, tenta explicar. Muitas vezes ela aceita. Ainda há pessoas reticentes, mas muitas vezes ela aceita. E quando a pessoa aceita, professor Dr. Alberto, acontece uma maravilha na vida dela. Porque aí ela percebe o quanto ela é amada por Deus. Deus que age de maneira direta, sem contar com o auxílio de ninguém, e também de maneira instantânea, mas Deus também que muitas vezes se vale da ajuda dos filhos dele, a quem inspirou a psicologia, a logoterapia, ao Dr. Viktor Frankl, a quem inspirou um medicamento, e aí tem o cientista, o farmacêutico, e quando a pessoa então une, e aí está em Eclesiástico 38, né? Toda medicina vem de Deus. Então, quando a pessoa une o céu e a terra em favor dela, acontece a melhora e até muitas vezes a cura. Então, eu sou um grande entusiasta da ciência, eu sou um homem da ciência e também, de maneira especialíssima, da logoterapia. Me lembrei de um dado importante, professor Dr. Alberto. A Igreja Católica, em 1995, lançou um documento dirigido aos agentes de pastoral, da Pastoral da Saúde. E lá está escrito assim: a psicoterapia, a terapia, também é útil aos cristãos. E no meio dela existe uma que é privilegiada e se chama logoterapia. Uau! É um documento da Igreja Católica incentivando os cristãos, os católicos, a se submeterem à logoterapia. Isso é maravilhoso. Muito interessante. E é um documento oficial, vamos dizer assim, é um documento do Vaticano, emitido, não sei se por algum cardeal, algum papa, mas enfim, um documento, um posicionamento sobre saúde mental. Exatamente. Muito legal, Padre Marlon. E você sabe que nessa minha trajetória assim, com a logoterapia,
desde o começo eu comecei a perceber que, de fato, havia muitos... Eu sou cristão também, mas sou um cristão protestante, sou adventista do sétimo dia, mas tenho muitos amigos católicos também, né? Sempre gostei muito desse diálogo interreligioso, das diferentes tradições religiosas, adoro os conceitos vamos dizer assim, dos místicos, né? Da Idade Média, Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz e por aí vai. Para mim, assim, são todos homens e mulheres de Deus, independente da denominação deles, dos quais a gente tem muito a aprender. E encontrei muitos católicos, né, estudando logoterapia também. E eu tinha essa curiosidade, né, mas de onde que vem? E eu sabia que o próprio Papa Paulo VI havia convidado o Viktor Frankl para uma entrevista, para uma audiência papal, conversou com ele, com a esposa dele, a esposa de Viktor Frankl é católica, e ao final o Frankl conta uma curiosidade, né, que quando ele se despede, o Papa Paulo VI fala para ele: ore por mim. E ele acha aquilo um tanto quanto curioso, né? Como que o maior líder da Igreja Católica pede a um psiquiatra judeu que ore por ele, mas quem conhece um pouco da história também do Papa Paulo VI sabe que esse era o espírito dele, né? De uma pluralidade, de um diálogo entre as religiões. E o Papa João Paulo II, como o senhor mencionou, que bebeu das mesmas fontes que Viktor Frankl, né? Um contemporâneo de Viktor Frankl, e foi ali se alicerçar em termos de antropologia no Max Scheler, correto? Amém. Exatamente. O grande filósofo Max Scheler foi o inspirador maior para a filosofia de São João Paulo II, inclusive para a sua antropologia e a sua teologia do corpo, que é algo assim específico, digamos, a teologia do corpo em São João Paulo II. E Max Scheler também é a mesma fonte para o Dr. Viktor Frankl. Então, quando a gente lê São João Paulo II, você percebe nas entrelinhas, está presente, além do Scheler, está presente Viktor Frankl. É uma experiência muito bonita, professor Dr. Alberto. O senhor falou aí das múltiplas religiões e essa graça, esse congraçamento das graças, e nós trabalhando juntos em prol de um bem comum. Isso é tão interessante, que é o bom Deus, Ele mesmo, que inspira a um e a outro, capacita a um e ao outro. Por quê? Porque, gente, o objetivo é o mesmo. É a salvação da pessoa, é a cura da pessoa. Ontem, professor Alberto, eu conversava com um judeu e foi muito interessante porque eu, padre católico, ele, biomédico judeu, estávamos juntos traçando estratégias para o atendimento das pessoas com doenças raras no Brasil. Isso é formidável. E aí ele brincava comigo: ai, padre, por favor, não me mande pro inferno. Falei: não vou mandar o senhor pro inferno. E ele dizia: também porque nós judeus não cremos no inferno. Eu falei: tá tudo bem, mas olha, temos um objetivo comum. Então nós estávamos juntos, oramos juntos, ele pediu a minha bênção e eu pedi a dele também, e estávamos juntos cuidando não só da saúde física da pessoa com doença rara, uma bandeira que eu levantei e milito, até porque trago isso na pele, sinto isso na pele, ou melhor, nos músculos, porque a doença afeta os meus músculos, mas também falávamos de como cuidar da integralidade da pessoa humana, algo que é um grande contributo do Viktor Frankl, porque ele fala dos reducionismos, não é? Sim. Ele vai colocar Darwin, que pensava que nós éramos apenas um amontoado de células. Ele vai falar
de Freud, que pensa que nós temos que ceder, dar vazão aos instintos. Ele vai falar também que Adler, no seu comportamento, não responde a tudo o que a pessoa humana é, mas ele diz: somos mais, somos seres únicos e irrepetíveis, somos tridimensionais, é corpo, é mente, o espiritual, melhor dizendo, a dimensão noética. Então, nós estamos também cuidando pela ciência e pela fé da pessoa com doença rara, porque ela adoece como todo mundo, não só no físico, mas também no emocional. E a família toda sofre. Sim, e o que o senhor está falando é muito importante, porque para quem está nos ouvindo e não conhece muito ainda sobre a logoterapia, é essa visão, não é? É uma visão que ela, incorporando as visões anteriores, né? Ou seja, tudo bem, o ser humano ele é afetado pela sua genética, pelas suas disposições orgânicas, pelos seus instintos, pelos seus desejos, pelos seus aprendizados e comportamentos, mas não para por aí, né? Tem algo além, que é justamente esse ser que ele vai chamar de o ser espiritual, o ser irrepetível. Isso, de fato, é muito lindo. E isso, em cima dessa visão, ele alicerça essa possibilidade de se posicionar diante da dor, de se posicionar diante do sofrimento. E o seu livro, que eu vou mostrar mais uma vez para o pessoal que está nos acompanhando aqui, é um livro que fala exatamente sobre isso, não é, Padre Marlon? Sobre esse posicionamento. Fala um pouco mais para o pessoal. Responda aqui a pergunta, né, da capa do seu livro. O que fazer com os limões que a vida te dá? Ai, que delícia falar sobre isso, professor. Doutor Alberto, olha lá, gente. Eu sou acamado desde desde abril de 2020, ali quando explodiu a pandemia. Quando explodiu a pandemia, eu também voltei para a cama. Bom, eu estou há quase 4 anos na cama, mas, gente, eu estou na cama, mas eu não vivo na cama. Bom, isso daqui, gente, não é recado positivo, otimista para Instagram. Não, não é. Eu tenho tido a graça, pela fé, pela ciência, pela religião que pratico e onde fui batizado, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, e pela ciência, de maneira especialíssima, singularíssima, pela logoterapia, de fazer dos limões da vida uma limonada. Então eu digo, e é verdade, aqui na minha frente agora, há vários profissionais da saúde, porque eu vivo em home care, então eu nunca estou sozinho, nem no quarto, a não ser por um momento muito pessoal, eu peço a licença deles, porque eles ficam me vigiando, me monitorando 24 horas por dia. Então eu digo, e é verdade, eu tenho uma doença rara, mas ela não tem a mim. Eu tenho uma doença, mas eu não sou doente. E a gente conhece, né, professor? Tanta gente, poderíamos dizer, que não tem uma doença, mas vive doente. Eu percebo que Jesus tinha o dom, o ministério, de ressuscitar os mortos. Eu, professor, tenho o dom de ressuscitar os vivos. Muito bom. Ressuscitar os vivos. E eu faço isso, gente. Eu conto isso sem orgulho, tá? Sem vaidade. E eu faço isso pela fé e pela ciência. Pela fé e pela razão. Pela minha fé católica. E me uno aos outros irmãos de outras crenças também. Que a gente falou aqui, o quanto é bonito vivermos unidos como irmãos. Já cantou o rei Davi dizendo isso. E também porque eu creio no poder da logoterapia, no poder do espírito sobre o destino. Então, eu não me submeti à doença.
Eu fiz da minha doença uma oportunidade de ser melhor e de melhorar o mundo. Eu me posicionei de maneira livre, responsável e autotranscendente. Professor, o senhor acredita? Eu ouvi de médicos e de outros profissionais da saúde da equipe multidisciplinar: ah, Padre Marlon, o senhor vai morrer logo. Então fique deitadinho na cama, o seu corpo não aguenta mesmo. Fique assistindo Netflix e comendo pipoca o tempo todo. Não se preocupe tanto com a evangelização. Para que tanto trabalho? Para que essa preocupação com a promoção humana, os pobrezinhos, os doentinhos, em especial os raros? Para que essa preocupação com as pessoas que têm dependência química? Olha, gente, eu fiz como Chesterton. Há um momento em que esse grande escritor dos últimos tempos diz o seguinte: o segredo do meu sucesso é que eu ouvi a dica, o conselho, a opinião de muita gente, mas eu não coloquei nada disso em prática. Eu achei isso maravilhoso. Quando eu li esse Chesterton, eu falei: tamo junto, deu match. Porque, gente, nós podemos, e Victor diz, de cada 10 pessoas, 10 têm a capacidade de se posicionarem. Toda vida vale a pena. Toda vida. O professor Alberto Neri faz a pergunta aqui. A vida sempre tem um sentido, mas eu já tô dando a dica para vocês, gente. Spoiler já. É para vocês gabaritarem. Eu já tô dando a cola aqui da prova. Gente, Viktor Frankl passou por 4 campos de concentração em 3 anos. Ele é um sobrevivente de campo de concentração. Ao sair, ele publicou aí 29 livros que foram traduzidos para 32 línguas. Ele recebeu o título Doutor Honoris Causa por 30 universidades. Sabe, professor Alberto, eu era muito feliz quando eu viajava por 10 países ao mesmo tempo pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu digo sem medo e sem receio algum, eu estou na minha melhor versão. Porque um dia Jesus falou para mim: Padre Marlon, essa doença é para a sua cura. Gente, uma doença ser remédio para um padre, um missionário de Jesus. E Jesus também disse mais: essa doença, além de ser para a sua cura, é para a cura de muitos. Então eu decidi, não vou murmurar. Gente, eu nunca murmurei, para a glória de Deus. Não vou murmurar, não vou fazer cara de limão azedo, não vou ficar chorando as pitangas, não vou ficar... Tem até a plaquinha, né, Padre Marlon? Sônia, você pode mostrar a plaquinha aqui? Professor Dr. Alberto, e para ali da porta, e para tanta gente que está nos assistindo, olha, mas eu vou te dar o celular, Sônia. Professor, a gente não combinou, só me desculpe, hein? Não tem problema, não tem problema. A gente vai ao vivo aqui e o pessoal vai entender o porquê da plaquinha. É a enfermeira que está cuidando de mim neste plantão. E ela vai mostrar para vocês, meus irmãos, amigos e amigas tão queridos, a plaquinha que eu tenho na porta do meu quarto. É a mesma que o Papa Francisco tem na porta do quarto dele. A dele está em italiano. Olha lá, gente, a Sônia vai mostrar. Vamos ver. Esse vai dar para ver. Esta é uma. Dá para ver? É proibido reclamar. Aqui se faz a vontade de Deus, como Ele quer e até quando Ele quiser. Tem essa. Muito bonito. É proibido reclamar. É isso. Isso é usar os limões da vida para fazer uma bela limonada, Padre Marlon. Exatamente. Um mousse de limão, que as opções são muitas, né?
uma tortinha de limão, tem tanta coisa que a gente faz com limão. O que importa, professor, é que cada pessoa perceba tudo que acontece na nossa vida, porque está na palavra. Deus é santo em todas as suas obras. Então, tudo que acontece na nossa vida não é que foi o querer divino. Tudo que acontece no mundo nem sempre é querer de Deus. Mas tudo é permissão divina. Porque Deus não perde nada do controle. A gente pensa, minha vida não tem mais sentido. O que será das criancinhas? O mundo está de mal a pior. Vai acontecer uma hecatombe. Vai tudo explodir. Calma, gente. Deus tem o domínio, o controle de tudo. A gente não. Então precisamos usar de esperteza, de expertise, de uma gastronomia espiritual, fazer dos limões da vida uma limonada. E aí eu digo também, professor, precisamos ser espirituosos e ter também uma espiritualidade. Então, espirituais e espirituosos. É possível dar um sentido melhor, encontrar o sentido que a vida já tem, descobrir o sentido que o sofrimento já tem. O senhor falou aí de 10 em 10 seres humanos, né? Eu gosto de dizer o seguinte, que esse é o único superpoder verdadeiro que o ser humano tem. A gente gosta das histórias dos super-heróis, né? Eu sei que o senhor tem até o copo aí do Homem-Aranha, né? Tá aí, né? E a gente se admira com os superpoderes. Mas o ser humano tem um superpoder também, e é esse, né? É o superpoder de suportar e superar o sofrimento, e a sua vida é um testemunho vivo disso, Padre Marlon, e essa é uma das razões que eu fiz questão de ter o senhor aqui com a gente, compartilhando e falando. E eu, como eu falei para o senhor da outra vez, né, o senhor tem 2 títulos aí a mais, além de padre, missionário e escritor, que é um logoevangelista, porque o senhor divulga a logoterapia para muita gente, as boas novas, né, da logoterapia, e é um logoterapadre, porque o senhor, na sua atuação ministerial, usa também os recursos da logoterapia para acolher as pessoas, aconselhar as pessoas e falar dessa importância do sentido da vida. E no seu livro, o senhor traz uma das suas referências espirituais, que é Santa Teresinha. E eu achei muito legal isso, esse comparativo assim, entre frases e conceitos de Viktor Frankl da logoterapia com também as ideias sobre a vida e sobre o sofrimento de Santa Teresinha. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre de onde surgiu, quando que o senhor captou aí esses paralelos e essa ideia de colocar no livro. Santa Teresinha do Menino Jesus, bom, depois da Virgem Maria, é a santa mais amada em todo o mundo. E foi a primeira santa que ganhou meu coração. Depois de Nossa Senhora, eu fiquei apaixonado por Santa Teresinha, porque além de ser uma mulher muito profunda em Deus, ela também era muito elevada, não no sentido apenas espiritual, mas ela tinha uma mente privilegiada. Professor Dr. Alberto, naquela época havia apenas uma Bíblia no convento em Lisieux. E, gente, faz apenas 100 anos que Santa Teresinha nasceu. Então, e ela viveu 24 anos apenas. Então pensem que havia apenas uma Bíblia no convento e ela sabia de cor 1000 passagens bíblicas. E ela cita essas passagens no seu diário, que é o livro que ela escreveu, a sua autobiografia, Diário de uma Alma. Então, Santa Teresinha, ela tinha algumas ideias comuns a Viktor Frankl. Por exemplo, ela fala muito do agora. Ela crê muito que temos um momento presente. Essa situação presente também é muito viva em Viktor Frankl. Ele pensa no presente, ele diz, não somos reféns do passado,
O que aconteceu está eternizado, mas podemos dar um sentido ao que aconteceu, mas também não somos reféns do destino. Nós podemos planejar o nosso futuro. E Santa Teresinha, ela captou isso. Ela viveu esse momento presente. Depois, Santa Teresinha, por exemplo, que é filha espiritual de Santa Teresa d'Ávila e de São João da Cruz, ela também foi tentada, gente, digamos, na área mental, por múltiplos sofrimentos, desde a sua infância. Ela era uma menina de temperamento bastante instável, emocionalmente instável. Ela sofreu muito. E nos últimos momentos da sua vida, ela foi tentada até ao suicídio. Ela chega a perguntar: Deus, haverá sofrimento maior? Alguém que sofra mais do que eu? E ela se manteve firme em Deus. Ora, Santa Teresinha, São João da Cruz, chamam isso de noite escura. Bom, não há noite que seja escura, mas isso é um termo técnico que a gente usa na teologia católica para falar de uma secura espiritual, para falar do momento em que você não sente, embora creia que Deus existe, está com você, você não sente consolação alguma, você não sente conforto algum da parte de Deus. Tudo é muito árido, muito seco, é um deserto. E Santa Teresinha, então, que conhecia as obras de Santa Teresa d'Ávila e também do grande São João da Cruz, os dois grandes aí, dois gigantes da fé, e conhecedores dos meandros da alma humana, da psique do homem. Então eles falam para nós, Santa Teresinha fala, que nós podemos dar conta. Aí a gente vê uma outra Teresa, Teresa de Calcutá, que se chamou Teresa em homenagem a Teresinha. E ela dizia: eu não sou grande como Teresa d'Ávila, mas vamos chamar Teresa. Ela se chamava Agnes Teresa de Calcutá, em homenagem a Teresinha. E Teresa de Calcutá, ela já era freira. Bom, eu já era padre e também tive essa noite escura. E Teresa de Calcutá já era freirinha e ela sente um chamado a cuidar dos pobres mais pobres. Ela é a santa das sarjetas. E quando ela optou pelos pobres mais pobres, em quem ela via Jesus, aqui é São Mateus 25, capítulo 31, gente. Eu estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, e assim vai. Quando ela opta pelo pobre mais pobre, ela passou a sentir nada. Não sentiu mais nada. Viveu na secura espiritual, na noite escura, mas ela se manteve firme, fiel a Jesus Cristo. Sabe por quê, gente? É porque fé não é sentimento. Fé é convicção. Ora, uma vez ou outra você pode chorar, ficar arrepiado, mas isso não é o comum. Eu não preciso crer nas verdades da fé por sentimento, embora possamos nos valer deles. Eu preciso aceitar as verdades da fé por convicção. E é isso que nos mantém com a graça de fazer dos limões da vida uma limonada. Superar obstáculos, ressignificar fatos, superar obstáculos e vencer as adversidades do cotidiano. Essa sua citação aí a São João da Cruz e a noite escura da alma, né, eu acho que é muito relevante e tem tudo a ver com o tema da logoterapia, né? O senhor sabe que eu, num dado momento também de uma crise de fé muito grande assim na minha vida, através do conselho de um colega padre do mestrado, Padre Tales, fui ler A Noite Escura da Alma. E aquilo ali, assim, foi extremamente impactante, porque
é essa noção, né? E fazendo um paralelo aqui com a logoterapia, enquanto São João da Cruz fala sobre a questão do você não sentir, que o senhor está citando aí, você não ter consolação nenhuma e você encarar isso. O que mais me chamou a atenção naquele texto é quando ele coloca ali que é como se o cristão, entre aspas, comum, ele vive essa experiência do consolo, da oração, da comunhão, mas aqueles a quem Deus chama para uma experiência mais profunda, aí são esses que se sentem desamparados, né? Então isso é uma mudança de perspectiva radical, que é a mudança de perspectiva que eu vejo o Viktor Frankl propondo quando ele vai dizer que nos valores de atitude, ou seja, né, na maneira como a gente lida com o sofrimento, é que a gente encontra a experiência mais nobre da existência. Então, todas as outras experiências dos valores de criação, dos valores de vivência, os relacionamentos humanos, as grandes criações, a arte, tudo isso é maravilhoso, tudo isso aí é fonte de sentido da vida. Mas a experiência mais nobre, ela se dá em meio ao sofrimento. E isso daí é uma verdade brutal, vamos dizer assim, né? E a maneira como eu acho que Frankl traz isso é a grande contribuição dele para a humanidade, não só para a psicologia, para a humanidade de uma maneira geral. E esse diálogo que eu vejo que o pensamento dele tem com grandes religiosos e teólogos é o que faz com que muitos cristãos se sintam à vontade em estudar a logoterapia, né, por perceber esse tipo de coisa. E a sua explicação aí sobre isso foi muito enriquecedora. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Eu tenho mais duas perguntas para fazer para o senhor. E uma delas é a seguinte: o senhor falou na nossa outra conversa, eu gostaria que o senhor trouxesse isso de novo, sobre a experiência de quase céu. E que o senhor explicasse para a gente o que é isso, né? A gente ouve na ciência as EQMs, né? Experiência de quase morte, mas o senhor deu um nome bem interessante aí para isso. Fala um pouquinho sobre isso, Padre Marlon, por favor. Esse lance também aí que o professor Dr. Alberto disse, gente, da noite escura, da falta de sentido não, falta de coisas sensíveis. É por isso que muito cristão, ele não avança na fé. E não avança em nada. Por quê? Porque muito cristão fica na superficialidade. Ele tem uma fé rasa. Ele não espera crer para tocar a vida. Ele espera sentir para tocar a vida. Bom, mas essa experiência aí que o professor disse, gente, da EQC, é tão maravilhosa. Maravilhosa no sentido de que me tocou profundamente, não no sentido de fantasiosa ou de fabulosa. Então veja lá, em 2017 eu passava por crises recorrentes da minha enfermidade. Eu era constantemente internado na UTI. E como eu não tinha diagnóstico, não sabiam o que fazer comigo, eu recebi 6 diagnósticos errôneos antes da RTD. Então eu era medicado para doenças que eu não tinha. E teve um dia que eu fiquei muito mal em casa, eu estava piorando, e eu fiquei muito mal, eu não conseguia sustentar a cabeça, porque os músculos ficam fracos, inclusive da cabeça. Ainda hoje, de vez em quando, vocês me veem nos vídeos, nas fotos, eu estou sempre caído para um lado, não é porque eu goste, é porque minha cabeça cai, os músculos ficam fracos. E aí ficou fraco forte, de uma maneira acentuada. Eu só babava, eu não conseguia engolir a saliva. Gente, a coisa mais difícil do mundo é engolir saliva, vocês não acreditam. E eu fiquei muito prostrado. Meu irmão é grande, maior do que eu, ele me pegou às pressas, me levou correndo para o hospital, avançou todos os faróis e me levou para o hospital aqui mais próximo de casa, em Taubaté. Depois os médicos disseram:
Ainda bem que você o trouxe. E o trouxe a tempo. Bom, eu cheguei tão mal no hospital e me acudiram rapidamente e eu apaguei em dado instante. Não, os médicos não me deram remédio para eu apagar. Mas o sofrimento foi tão atroz e o meu corpo estava de maneira tão prejudicada que eu apaguei. Então, eu não sei se eu tive uma EQM, uma experiência de quase morte. Mas eu digo que eu tive uma EQC, uma experiência de quase céu. E logo que eu voltei, não, quando eu fiquei bom, depois de um bom tempo internado na UTI, voltei para casa, eu contei para psiquiatras, partilhei com neurologistas. É possível? Foi doidura minha? O que foi isso? Não, Padre Marlon, é possível. Então, naquela EQC, experiência de quase céu, eu fui levado pelos santos da minha devoção, inclusive Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, estava também Padre Pio, Beata Alexandrina de Balazar, Maximiliano Kolbe, Victor Frankl fala de Maximiliano Kolbe, que não é que morreu no campo de concentração, mártir pela família. Então, meus santos de devoção, eu vi, pegaram a minha maca. Bom, eu me vi fora do meu corpo, ladeado pelo meu anjo da guarda, e o meu anjo da guarda mostrando o meu corpo, a carne, ali na maca, no hospital. Eu me vi fora do corpo e os santos da minha devoção, de uma maneira acelerada, me levando para o céu. Chegando lá, eu vi os portões celestes, coisa mais linda. Professor, os portões estavam entreabertos, uma pequenina abertura. Tá na palavra, né, gente? Que a porta do céu é estreita. E olha, eu tenho um aviso aqui para todo mundo. A porta do céu não sofreu conserto. Ela continua estreita. E aí, Deus me disse: Padre Marlon, você não vai entrar, porque a sua missão não foi acabada. A sua missão ainda tem que continuar. Gente, eu fiquei numa felicidade. Mas os santos também disseram, Deus também disse: você vai ter que voltar, porque você ainda não está preparado para entrar no céu. Ai, professor, a primeira notícia foi boa, essa doeu na alma. Eu pensava que eu era bom, que eu já estava bom, que eu já estava preparado para o céu. E aí então, eu voltei, carregado pelos mesmos santos de minha devoção. A missão continua, graças a Deus, mas eu vi que pelo sofrimento, pela maneira como eu tenho sofrido, pelo sentido que eu tenho extraído do meu sofrimento, graças a Deus, professor Alberto, eu tenho me melhorado. A doença tem sido a minha cura, o meu remédio. E eu tenho dado esse remédio a uma multidão que Deus tem colocado ao meu alcance. Então, hoje eu sou melhor, e eu tenho melhorado o mundo com a graça de Deus, e sem vaidade eu digo, porque eu me rendi a Deus, não me rendi à doença, mas tenho me valido dela como um instrumento de evangelização e de promoção humana. Tenho me valido dela como um instrumento de resgate do que há de mais bonito em cada pessoa, a capacidade que ela tem dos valores atitudinais, da graça de dar, de se posicionar, de ter postura, atitude. O mundo de hoje fala muito disso, né? Você tem que ter atitude, só vencem as pessoas que têm atitude. Mas o mundo não favorece que nós tenhamos atitude. A logoterapia é um caminho maravilhoso para que nós tenhamos atitude frente ao sofrimento e ajudemos cada pessoa a ter atitude frente ao sofrimento. Muito legal, que testemunho bonito. E eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo
com isso pode entender mais profundamente o que significa, né, essa capacidade humana de se posicionar e de fazer do sofrimento, mesmo em meio ao sofrimento, uma experiência de sentido. E eu quero concluir a nossa conversa aqui de hoje te fazendo uma última pergunta e pedindo para o senhor falar um pouco dos seus projetos atuais. O senhor conduz uma comunidade, né, uma missão chamada Sede Santos. O senhor está à frente aí de um projeto de arrecadação de fundos para a construção de um hospital. Então fala um pouquinho desses seus projetos atuais para o pessoal conhecer e também aqueles que puderem apoiar. Primeiramente, eu quero dizer para todo mundo, siga o professor Dr. Alberto Neri. Então você tem aí os contatos dele, ele no Insta, nas plataformas também de áudio. Siga o professor Dr. Alberto Neri, porque ele traz muito conteúdo para a superação das dificuldades cotidianas. Ele também tem cursos aí incríveis. Eu estou matriculado nos seus cursos e aulas de logoterapia com religiosidade, com religião, com fé, e são conteúdos incríveis. O professor Dr. Alberto Neri escreve com propriedade, com uma linguagem muito fácil. O próprio Viktor Frankl é fácil de ser entendido. Um livro ou outro é mais difícil, mas ele é fácil, ele é um frasista. E o professor Dr. Alberto Neri ainda coloca de maneira mais fácil, o que não é difícil. Mas, gente, para a glória de Deus e com a graça dele, eu tenho tocado hoje, claro, aqui da cama eu toco, organizo, faço reunião e vídeo chamada, e alguns vêm aqui também. E eu tenho tocado com nossos missionários, com muitos funcionários, colaboradores, voluntários, um projeto muito lindo. Então hoje, graças a Deus, nós assistimos aqui no Vale do Paraíba, no interior do estado de São Paulo, a mais de 7.000 pessoas por dia em situação de vulnerabilidade social. Então, pessoas que estão em situação de rua, de dependência química, pessoas que não têm o que comer, muitos enfermos do corpo e da alma. Nós administramos 4 restaurantes populares, restaurantes popular. Nós administramos uma clínica para tratamento da pessoa com dependência química, diversas iniciativas na área da saúde, educação e assistência social. E agora está surgindo, eu penso que é o projeto mais audacioso que eu colhi do coração de Deus para o meu e compartilho com o seu coração, meu irmão, minha irmã, é um hospital para as pessoas com doenças raras. Ainda não há hoje no Brasil um hospital, talvez seja o primeiro nosso, mas isso não me importa muito. O que importa é que funcione. Ainda não há hoje no Brasil um hospital exclusivo para tratar da pessoa com doença rara. Então, está surgindo a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, aqui no centro de Taubaté, para cuidar, dar atenção, diagnóstico, tratamento, informação e pesquisa, e tudo de maneira gratuita, e sobretudo para a pessoa com doença rara mais pobrezinha. O nosso trabalho é para acolher essa pessoa e não cuidar apenas da doença rara da pessoa, mas da pessoa com doença rara. E temos campanhas aí incríveis. R$1 por um hospital. Você adquirindo o meu livro, O que fazer com os lemões que a vida te dá, Como superar as adversidades pela graça divina. Livro publicado pela editora Planeta. Eu e professor Dr. Alberto Neri somos da mesma casa editorial. Esse livro aqui é prefaciado pelo nosso queridíssimo padre Marcelo Rossi, e fazemos rifas de viagens, de moto, de iPhone. São iniciativas para que a pessoa se sinta importante. Puxa, com R$1, com pouco,
Eu posso ajudar um hospital a nascer, mas também precisamos de médio e de grandes investidores. Precisamos do poder público e as alianças estão sendo costuradas para que cuidemos do Cristo que sofre naquela pessoa que tem uma doença rara. Muito legal. Fica aqui o convite para aqueles que quiserem saber mais a respeito. É só seguir o Padre Marlon, tá aqui o Instagram dele, o arroba, e você ali com certeza vai ter mais informações sobre isso. Eu quero te agradecer mais uma vez, Padre Marlon, pela conversa, pela inspiração, pela bênção que foi aí a sua presença aqui com a gente, e as suas últimas palavras para os nossos ouvintes e para as pessoas que estão nos assistindo. Minhas últimas palavras, eu penso que serão aquelas que estarão, professor Dr. Alberto, meu queridíssimo amigo e irmão, eu penso que serão aquelas que estarão no meu atestado de morte. E também lá no meu túmulo, no meu epitáfio. Então, quando eu partir, eu creio que os médicos colocarão ali no meu laudo de morte: morreu de tanto viver. Morreu de tanto viver. Gente, eu sou um apaixonado pela vida, um entusiasta da vida. E eu quero convidar você, eu convido você que me assiste, que nos assiste e ouve agora. A sua vida vale muito a pena. E vale sempre a pena viver. Não importam as condições. Aliás, por conta das condições é que vale a pena viver. E muito a pena viver. Viva e deixe viver. A vida desde o primeiro instante, desde a fecundação até o seu leve declínio. Não importa o que aconteça, vale a pena viver. Professor Dr. Alberto, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, pelo carinho, pela acolhida. Conte comigo, eu conto com o senhor e juntos vamos espalhar o amor pela vida, sobretudo pelo viés da logoterapia. Muito legal. O pessoal que nos acompanhou aqui, compartilhe esse bate-papo com alguém. Eu tenho certeza que quem ouvir essa conversa, as palavras do Padre Marlon, vai sair com uma perspectiva diferente. Deixa já o seu like aqui nesse vídeo e também acompanhe sempre o nosso trabalho fazendo a sua inscrição aqui nesse canal. Um forte abraço para todos, para o Padre Marlon também, e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos juntos. Juntos somos mais fortes.